Tudo bem com vocês? Sei! Segunda-feira, ó, aqui ao vivo, né? Seguinte, Fabiano Martins veio aqui em fevereiro desse ano, após a morte do seu pai, o cantor Marciano. Ele veio aqui e ele afirmou, olha, eu não vou abrir mão da herança e que tem direito. 4 meses depois, o caso ganha novos episódios. Eu quero entender o porquê, porque quando a pessoa é filho de alguém, eu entendi que a herança é dele, mas coisas acontecem. Então, roda aí o nosso programaço de hoje. Fabiano Martins é filho do cantor Marciano, reconhecido judicialmente. A probabilidade de paternidade é de 99,9%. Com a morte do artista, a questão sobre a paternidade ganha novos capítulos. A única coisa que eu não vou abrir mão é da minha herança, isso é fato. Acabou, é meu, de filho pronto. Fruto de um relacionamento relâmpago entre Marciano e Ruth Martins, o pai nunca o aceitou. Nunca sequer me deu um carinho de pai. O caso voltou à mídia após a irmã de Fabiano contestar o exame de DNA. Os 2 primeiros exames foram feitos em programas de televisão. Um programa foi cancelado e o outro programa mudou de emissora. Então a gente nunca viu esses 2 testes de DNA. Tentamos entrar em contato com ela e com Alexandra, viúva do cantor. Luciano Gimenez, agora nós vamos tentar ouvir o outro lado dessa história e vamos ligar para a Alexandra, a viúva do cantor Marciano. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Tenta agora a filha. Deixe seu recado. E hoje, Fabiano volta ao Super Pop para novas revelações. Antes de mais nada, eu queria dar boa noite para Eliana Passarelli, que está arrasando aqui no programa. Toda vez que a Eliana vem, ela tem muitos fãs. Tudo bem, Eliana? Obrigada. E arruma alguns inimigos também, mas tudo bem, né? Tá bom, mas aí faz parte, né? Procuradora de Justiça sempre tem. Matéria-prima encrenca também. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vamos falar boa noite para o Fabiano Martins, que é Tudo bem, filho Lu? de Marciano. Tudo bem? E aí? Bem? Muito obrigada pela presença. Eu Obrigado sei que não é um eu. momento fácil, mas É a vamos vida, aí. né? Acontece. Faz parte. Vida que segue. Com certeza. Vamos falar com Márcia N, que biologicamente não é irmã do Fabiano, mas eu acredito que o laço continua. Sim. Sim, continua. É isso, não é? Sim. Ok. E vamos falar boa noite também para o Dr. Matheus Nogueira, advogado de Fabiano. Boa noite. Boa noite, Luciana. Muito obrigada pela É um presença. prazer estar aqui. Bom, eu entendi que tiveram novos episódios nessa situação. Coisas acontecem. Coloca aí. Fabiano realizou 2 testes de DNA que confirmaram que ele é realmente filho do cantor Marciano. A probabilidade de paternidade é de 99,99999, ou seja, 100%. O primeiro foi revelado no programa que o Ratinho apresentava na Record. Em 2014, um novo exame foi pedido e apresentado no programa Balanço Geral. Novamente, deu positivo. Posso falar em forma de música? Pode. Canta a música mais famosa do seu pai. Você me pede na carta que eu desapareça. Após a morte do cantor em janeiro deste ano, Fabiano revelou que não abriria mão da herança. Eu nunca fui atrás de R$1 do meu pai. Eu sempre lutei sozinho minha carreira, entendeu? Agora, a única coisa que eu não vou abrir mão é da minha herança. Isso é fato. Acabou, é meu, de filho pronto. Mas ele em vida não quer R$1 dele. Em entrevista, a irmã do jovem contestou a veracidade dos fatos e disse o seguinte: Os 2 primeiros exames foram feitos em programas de televisão. Um programa foi cancelado e o outro programa mudou de emissora. Então a gente nunca viu esses 2 testes de DNA. Não existiram. O terceiro teste foi feito no laboratório que o rapaz indicou. E meu pai recebeu uma cópia desse exame de DNA. Diante dos fatos, o que Fabiano irá fazer daqui para frente? Desde a morte de Marciano, você teve algum contato, Fabiano, com a família dele? Com o resto da família? Não, nenhum. Você já teve contato, assim, com eles? Com meu pai, a única vez que eu falei com ele foi em 2008, né? Foi o primeiro e último contato que eu tive. Foi lá atrás. E ela fala aí que o terceiro exame foi feito que eu pedi em laboratório, né?
Bom, mas uma coisa interessante, Enfim. DNA é pra isso, então é muito difícil você Esse burlar o terceiro exame DNA. é feito pela justiça, gente. Eu não sei de onde ela tirou essa história aí que eu contratei esse terceiro exame. Bom, mesmo que tivesse contratado, é muito difícil mentir em DNA, porque DNA é pra isso, né? É. Justamente é pra isso. Com 99,9 lá, acabou. É. Sim. Agora, a gente, relembrando um pouco o seu caso, desde criança você procurou, teve uma época que você procurou muito a aceitação do seu pai, até emocionalmente. Até Exatamente. porque criança não pensa em dinheiro. O seu negócio era ter um pai, não era isso? Exatamente. Eles falam a todo tempo, eles falam sempre em televisão, que o meu pai não foi meu amigo porque eu, em vez de procurar ele, eu fui para mídia. Só que isso também é uma mentira. Só que antes de ir para mídia, eu procurei meu pai durante um ano. Eu era ainda menino, tinha 12, 13 anos. Eu procurei meu pai durante um ano em shows, mandando carta, mandei várias cartas da produção dele, para a gravadora dele na época. E eu fui no show dele em Itu, aliás, em Porto Feliz que ele foi. E eu cheguei nesse show justamente para me falar para ele que eu era filho dele. Eu ainda não tinha ido em nenhum programa de televisão. Eu cheguei nesse show assim, ó, eu vi ele numa porta assim, né, do camarim entreaberta assim. E aí tinha um segurança, eu falei pro segurança que eu era filho dele. O segurança mandou esperar ali. Quantos aninhos você tinha? 12? Por aí, 12, 13, 14 anos. Aí o segurança voltou e falou, não, ele não te conhece. Ai. Aí eu, não, mas sou filho dele e tal. Aí essa porta que estava aberta, ela fechou e eu fui barrado. Ou seja, ele nunca me deu a oportunidade. Aí eles vêm para a mídia falar que ele nunca foi meu amigo porque eu procurei a mídia. Isso é mentira. Mentira, mentira, mentira cabeluda ainda. Sabe? Não tem cabimento. Eu nunca quis R$1 do meu pai, eu nunca fui atrás de dinheiro do meu pai, eu sempre tive todas as chances do mundo de ir atrás, sabe? De dinheiro dele, eu sempre quis dele um abraço. O sonho meu sempre foi pegar meu pai, eu e ele, sentar num sofá, tocar um violão, sabe? Sempre quis isso, eu nunca quis nada do meu pai em termos de dinheiro. Não sei que essa mulher, essa filha dele agora, sabe? Foi pro Geraldo, falou tanta besteira, mas foi tanta mentira contada em rede nacional, tanta mentira contada assim, sabe? Que ela devia ter vergonha na cara. Fabiano, quando você fala, eu me lembro que me marcou muito, porque eu me lembro que você frisou aqui muitas vezes que o que você procurava realmente era o amor do seu pai, porque eu acho que um menino... sempre, desde pequeno. E você sempre. Com esse talento de cantar, olhava para o pai assim com uma admiração, né? Sim, eu sempre seu ídolo. Eu sempre quis meu pai, e até hoje. Claro. Porque assim, eu consigo separar o meu pai artista com o meu pai pessoa. Artista, eu sou fã e sempre serei fã, e para mim meu pai sempre será e sempre vai ser a minha referência na música, e ponto final. E é isso. Depois que seu pai morreu, esse sonho de ter esse contato morreu com ele. Isso foi um baque para você? Foi, né? Porque antes da morte dele, Lu, eu tinha ainda aquilo dentro de mim, sabe? Que a gente ia ser amigo, né? O Gutino tentou uma aproximação entre ele e meu pai, mas assim, Lu, eu não consigo entender até hoje. Fico toda arrepiada, porque eu me lembro. Eu não consigo entender por que ele agiu dessa forma. Porque, poxa, eu acho assim. Eu acho que para qualquer pai, eu seria um motivo de orgulho. Claro. Entendeu? Até porque é filho eu acho dele, que ele é tão bacana para ele. E assim, e o triste, e é triste ver hoje, tudo que passa dele na mídia, você vê que as pessoas, 90% dos comentários são pessoas que, sabe, que falam coisas horríveis sobre ele. E isso me deixa um pouco triste. Mas só que ao mesmo tempo eu sei que ele plantou isso. Porque ele teve mais de 20 anos, foram mais de 20 anos que ele teve a oportunidade de ser meu amigo, sabe? De se aproximar, da gente se entender. E ele não quis. Nesses 20 anos você ganhou algum tipo de benefício financeiro? Dele? Não. A sua mãe nunca pediu também, né? Nunca entrei com processo contra meu pai. Nem nunca se entrei interessou. Com nada. Pelo contrário, ele me processou pedindo R$20 mil de indenização. Ele ganhou? Não, perdeu, né? A causa. Você soube disso, que o pai processou o filho por indenização? Né? É lamentável, Esse é um caso único ou já tinha acontecido outro? Que eu conheço, assim, pela mídia, só esse mesmo, né? E de uma pobreza de espírito bárbara, né? Uma coisa de louco, né? Não, perdeu, né? Mas... Você pediu indenização pela perda da ação? Não, também. Não pedi. Você vê, eu não... Agora você pede pela família.
É, mas só que aí o que a Marciane falou aí é muito grave, né? Ela falou que o terceiro exame, eu contratei, assim, ela deixou no ar, né? Ela deixou no ar, para quem está assistindo, dizer que talvez eu possa ter contratado e, sei lá, pagado, né, por fora. Mas DNA, gente, o negócio do DNA é que o trabalho dele justamente é tirar a dúvida se é ou não é. Então, se começar a burlar, ferrou. Inclusive, tem um trechinho aí que a meia-irmã do Fabiano, porque ela você falou filha dele, mas é tua irmã, né? Sim, né? A sua meia-irmã, ela fala sobre esse exame de DNA. Coloca aí. Os 2 primeiros exames foram feitos em programas de televisão. Um programa foi cancelado e o outro programa mudou de emissora. Então a gente nunca viu esses 2 testes de DNA, não existiram. O terceiro teste foi feito no laboratório que o rapaz indicou. E meu pai recebeu uma cópia desse exame de DNA. E meu pai nunca viu o original. Não é uma coisa que era para ter virado que virou, né? Não era para ser desse jeito. É uma coisa tão tranquila. Então, assim, um telefonema, né? Olha, vamos fazer o teste. Acho que não teria problema nenhum, né? Mas, enfim. Será que... Eu não sei, eu sempre penso que as pessoas, sei lá, têm algum tipo de amor que ficou machucado. Será que a visão dela é que você não fez essa ligação? Será que, de repente, ela vê assim, né? Que ela é filha, ela também é filha dele. Mas repente, que ligação? Sei lá, eu acho que o pai deve ter dito pra ela, sei lá, não veio aqui na boa, sei lá, às vezes foi isso que falou, né? Para começar, quando eu fui para casa do meu pai em 2008, né, que foi a primeira vez que eu fui, e ela estava lá, ela mal falou comigo. Ah, entendi. Ela mal falou comigo, sabe? Então eu não consegui entender o que eles pensam da vida, né? Ela falou tudo como meu pai dava pra mim de presente, dava pra ele. Gente, que é isso? Absurdo, eu nunca ganhei. Nada. Um tênis do meu pai, eu nunca ganhei. Uma caneta do meu pai. Mas como que ela fala isso? Qual é o problema, né? Hã? Porque se desse presente, também qual é o problema? Claro. Agora, essa questão de receber uma cópia, eu queria entender do Dr. Matheus. Dr. Matheus, a gente, quando faz o exame de DNA, a pessoa recebe o resultado pelo correio? Como é que funciona? Pois inclusive está nos autos, Luciana. O exame foi autorizado judicialmente, foi feito tudo dentro da legalidade. Na oportunidade, era um outro colega que estava representando o Fabiano. Ele nos contratou recentemente para cuidar do caso dele, mas nós estamos avaliando todo esse procedimento recente. Tá, mas e é grave colocar em xeque, em dúvida, uma questão como essa. Mas tudo bem, mas todo mundo recebe o papelzinho dizendo Sim. se é ou não é. É uma coisa oficial, Exatamente. Assim, de praxe. É assim, Eliana? Como é que é? Um papelzinho que vem? Na verdade, existe uma ação judicial de reconhecimento de paternidade, é isso, doutor? De É reconhecimento. Exatamente. Então, ele pode fazer o exame por bem ou ele pode fazer por mal. No caso que ele faleceu, eu não sei qual foi o indicativo. Isso foi feito antes. Ele compareceu? Antes da morte dele. Então ele Foi compareceu. feito antes. Foi feito Então não tem já há que muitos discutir anos. se ele já há Tá, mas ele muitos anos. compareceu? Eu sou registrado o nome dele já hoje. Hoje eu Sim, chamo Fábio é Fernandes verdade. Martins Marciano. É verdade. Eu sou registrado já, Fabiano, tudo mas certinho. ele compareceu para fazer ou foi uma... Sim, nesse exame sim compareceu. Ele compareceu nesse exame. E aí, quando a filha dele falou, mas ele não recebeu o original, o que seria o original? O cuspe? Não, original não, ele é parte Qual que no é o original? processo. Se ele era parte no processo, o advogado dele saiu intimado Tem um certeza. papel que do diz. exame Ela falou dizendo que ele... eu fui lá e eu Apresentou. registrei. Escolheu. Eu forcei com que o juiz... Tipo, não dá pra então, entender. aí- Como que eu vou ter o juiz e falar, eu forçar a barra pra ele registrar? Você tinha quantos anos quando esse exame de DNA que depois colocou o nome, tudo foi feito? Quantos anos? Quantos anos você tinha? Peraí, deixa eu ver. Foi em 2005 que saiu esse exame de DNA. Acho que eu tinha 21, 22, eu era Então demorou novinho, ou bastante. 20, não me lembro. Foi em 2005 que eu sou comprovado filho dele. Mas só que registrado no nome dele tem uns 3, 4 anos. Acho que foi em 2014 que eu ganhei registro. Inclusive, aí eu te pergunto, quando a criança faz 21, o pai não tem que mais arcar com as despesas, é isso? A lei no Brasil é assim? Não. Até que o filho complete o ciclo universitário, tem que arcar, sim. Mas veja, se ele quisesse dinheiro, então ele teria processado antes. Sim, ele teria pedido pensão alimentícia A vida inteira. desde 2005, quando comprovou-se Sim, eu que ele tive era o todas filho. as oportunidades Mesmo pra antes, isso. já teria feito antes o exame de DNA Sim, e teria pedido sim. pensão. E pensão alimentícia. Ele tem direito.
Alimentos aí desde 2005 ele teria direito. Agora não, mas agora ele é herdeiro. Aqui é o certo, né? O pai ou a mãe, as pessoas que colocam no mundo, têm que arcar com as despesas dos filhos. No mínimo, né? Pai e mãe, né? Eu acho que é uma coisa normal. A gente é o tem mínimo filho. do mínimo, né? É o básico. Aí a gente também tem o caso da Márcia, que por acaso a gente fez o exame aqui de DNA. Você tinha certeza que você também era filha do Marciano e o exame, você vê como o negócio é sério, deu negativo. Você teve contato com a família dele? Porque parece que a família dele tinha contato com você, não tinha? Sim. Quando eu conheci ele em 98, foi totalmente ao contrário do Fábio. De primeira, assim, ele já me aceitou muito bem. Ele me ligava, a gente saía. Para mim, sim, ele dava presente. O que a Marciane falou foi o contrário. Ele dava para mim. Ele dava presente, me dava pensão. Ajudava um pouquinho. Durante 10 anos. A desculpa para ele se afastar de mim foi porque eu engravidei. E que eu não contei para ele. Essa foi o que a Alexandra falou para mim. Que seu pai tá magoado porque você não contou que estava grávida. E por que você não contou que você estava grávida? Assim, eu não achei que era o momento certo de falar, né? Eu ia falar, lógico. Mas vocês tinham... Até porque não dá para mentir, né? Mas vocês tinham uma abertura para você ter falado? Assim, a gente se conversava bastante. Às vezes ele me ligava, eu nem acreditava. Falava assim, nossa, ele tá me ligando? Eu ficava meio assim. Porque falo pra todo mundo, gente, eu amei meu pai antes dos 12 anos, que eu soube a vida inteira que ele era meu pai, me contavam. Então, assim, desde pequenininha, porque ele pagou o hospital, ele pagou meu enxoval. Então, assim, desde que eu me conhecia por gente, o Marciano era meu pai. Certo. Então, até os 12 anos, eu já amava ele sem conhecê-lo. No primeiro dia que eu conheci ele chorou, eu chorei, foi super emocionante. Então, assim, que loucura pra mim, isso. não pode não ser o sangue, mas o que eu levo do Marciano é isso. Interessante, ele nunca pediu exame de DNA? Nunca. Pra ele aceitou de cara, falou, é minha filha. Tranquilo. Ele olhou pra mim, ainda ele brincou, ele falou assim, eu nem preciso de DNA porque você é minha cara. E a família dele aceitou? Sim, a Alexandra me tratava muito bem. A mulher. A viva dele. A Alexandra me tratava muito bem, Que a bom. Dirce, a sogra. A Marciane sempre foi... A filha? Porque é difícil também, né? A gente também tem que entender o lado dela. Ele falou isso pra mim uma vez. Ele falou assim, É. olha, eu preciso preparar a Marciane pra receber a sua história. Ele falou isso pra mim. Assim, eu entendo. Tem coisas que são difíceis. Mas você, então, por ele, foi recebida bem? Muito. Mas não teve uma história de quando você começou a ficar amigo do Fabiano, aí o negócio pegou? Foi. Aí quando eu um pouco antes, um mês talvez, de eu conversar com o Fabiano, eu falei com a Alexandra. Falei que eu queria que o pai me reconhecesse. Não tem problema, jamais seu pai vai se negar a fazer isso. Seu pai te ama, a gente aqui gosta muito de você e tudo mais. Tranquilo. Ah, você não estava na certidão de nascimento, não tinha o nome dele? Não, ele falou pra mim que ele ia colocar. Só que quando eu era menor de idade, a minha mãe sempre soube onde ele morava, minha mãe sempre soube tudo dele. Minha mãe nunca quis ir atrás. Nunca. Minha mãe falava assim, eu não vou. Tanto que eu conheci ele por causa da minha avó, senão eu não tinha conhecido também. Entendi. Aí ele pegou e falou pra mim assim, olha, eu vou colocar meu nome, vou te reconhecer e tudo. Aí eu postei uma foto com o Fábio no Facebook, se eu não me engano, que eu tinha ido conhecer ele. Certo. Aí eles viram. Aí E a aí Alexandra dançou. me ligou e falou que eles não falavam o nome dele. Tudo era aquele rapaz. Aquele rapaz, Aí te aquele perguntaram o rapaz. quê? Se eu tava de conversa com o Fabiano. Aí eu falei, eu conheci ele. Realmente, fui na casa dele, são pessoas maravilhosas, me tratou super bem. Ela, então, é que a relação aqui é complicada. Você alguma vez perguntou por quê? Eu perguntei pro meu pai, ele falou que ele falava só isso, que foi justamente porque ele chegou no jeito errado nele. Interessante. Fabiano, você ouvindo isso, você fica mais magoado ainda? Quer dizer, eu vejo que, no caso, não dela não ser, mas ele aceitou e não te aceitou. Eu estaria me perguntando por quê. Não que isso tenha nada a ver com você, mas é uma coisa que a gente sempre pergunta. Por que isso? Olha, se eu falar pra você que eu não fico magoado, eu estaria mentindo, né? Fico um pouco, né? Mas... Quando ele disse que você chegou de um jeito errado, você já fez uma... Primeiro que eu acho que criança não tem nada a ver com isso, né? No caso, ele era uma criança e não tem como a criança chegar do jeito errado, mas tudo bem. Mas, assim, depois que você fez uma reflexão, depois de adulto, você tentou entender se as circunstâncias, de alguma forma, fizeram com que ele ficasse hostil? Então, nesse tempo pra cá, acho que nesses últimos 2 anos, eu dei uma desanimada, não digo desanimada, mas cansada, sabe? Eu fiquei meio cansado de sempre procurar ele, nunca... E aí foi aonde a polêmica de novo, né, veio à tona, onde eu fiz um post, né, no meu Facebook, onde foi um desabafo que eu fiz, né? E ele eu contei toda a verdade, e aí foi onde ele não gostou e me processou, né? Porque eu falei só a verdade. Aliás,
Eu sempre falo a verdade dessa história. Eu nunca sequer menti em momento algum. Nunca sequer falei coisas que não seja... Mas antes de você ter feito o post, ele também já não queria falar com você. Não, nunca quis. Nunca me deram que... oportunidade. Nunca. Eliana, é muito difícil a situação de DNA. E como é que funciona para a justiça? É uma situação... É moroso? Demora? Como é que é isso? Olha, em primeiro grau, na verdade, não demora. Demora para a gente achar, normalmente, o pai, né, que tem que se submeter ao exame. Exatamente. Tem que submeter ao exame, às vezes realmente forage, né? E a gente necessita desse material genético. Às vezes ele se recusa aí, marca, por exemplo, várias vezes, não aparece. Justiça gratuita, quando nós temos a intervenção do IMESC. Então, tem algumas situações em que há uma morosidade por conta dessas dificuldades, não é da lei, é dificuldades dos trâmites do processo em relação àquele pai. Quando está tudo de acordo... Não, uma vez que anda, saiu o exame, acabou. É sentença, não tem o que discutir. Porque é uma prova material, é uma prova cabal. Então, a gente não tem como discutir. Antigamente, quando tinha exame de DNA, era uma guerra. Porque aí você procurava a família inteira para depor, você procurava saber toda a vida. Se estava lá, até foto a gente colocava nos autos para comprovar né, se a paternidade, se a pessoa era igual, idêntica, semelhante. Mas agora com o DNA... Não, com o DNA tudo. Agora a prova é super rápida. É bom mesmo. Agora, a gente sempre fala da questão financeira, mas tem a questão, que onde eu estou batendo bastante hoje, emocional, né? Você teve que fazer terapia, você teve que lidar com essa rejeição, porque é uma rejeição brava, né? A rejeição do pai é uma coisa, assim, forte. Terapia, sim, não, né? Mas eu me tornei espírita, eu sou espírita desde 2012 e foi onde, né, eu aprendi muita coisa bacana e o próprio espiritismo fez com que eu entendesse, né, isso com bons olhos. Tanto que chegou uma hora que eu entreguei na mão de Deus, eu falei, Você perdoou ele? Perdoou, claro. Eu sei que um dia ele vai se encontrar em outros planos. Eu tenho essa certeza comigo. E assim, por mais que fala assim que ele tem a parcela de culpa dele, eu sei que tem, mas a grande responsável por mim e por ele, a gente não ser próximo, chama-se Alexandra. Essa mulher foi a pior pedra no sapato, assim. Ela foi a pessoa mais responsável, assim, sabe? Eu tenho certeza disso. Eu sei que ele também tem culpa disso, claro. Mas essa é a sua sensação. Foi muito complicada. Ela foi a pessoa que... Eu acho que... O tanto que eu sou bloqueado de tudo, né? Das redes sociais dele desde 2014, 2013. Ela bloqueou de tudo. Instagram, Facebook, enfim, tudo. Sou bloqueado tudo. Olha, a viúva de Marciano também deu algumas declarações a respeito de Fabiano em entrevista ao Geraldo Luiz. Aliás, um beijo pro Geraldo. Coloca aí um pedacinho. Em entrevista ao programa Domingo Show, Alexandra, viúva de Marciano, falou que a história da paternidade de Fabiano chateava muito o cantor e explicou o porquê. Ele era chateado pela maneira que chegou. Sobre uma possível influência dela no caso, declarou o seguinte: o Marciano não era uma pessoa influenciável. Ele jamais se influenciaria por mim ou por qualquer pessoa. Ele tinha opinião formada. Questionada se teria dúvidas de que Fabiano é realmente filho de Marciano, ela revelou: prefiro não responder. E sobre a decisão de Marciano não aceitar o filho? A briga teria sido pela forma com que Fabiano contestou a filiação. Não é uma coisa que era para ter virado que virou, né? Não era para ser desse jeito. É uma coisa tão tranquila, tão... né? Esse rapaz, ele é até mais velho que eu. Então, não tem por que a situação ter virado tanta confusão quanto virou. Então, assim, um telefonema, né? Olha, vamos fazer o teste. Acho que não teria problema nenhum, né? Mas, enfim. Você tentou falar com ela, Fabiano? Com a Alexandra? Não, nunca. Você teve contato com ela? Você se lembra dela? Lembro dela, claro. Lembro Primeira bem vez dela. que você a viu? Lembro. Eu estive na casa dele, né, em 2008. E ela falou também, né? A Marciane falou que eu passei lá, né? Vários aniversários meus
junto com eles. Nunca passei aniversário meu lá. Nunca passou? Nunca. Quantas vezes você teve contato físico com seu pai? Eu acho que se foi 3 vezes, 4 foi muito. Não me lembro porque foi muito tempo, mas todas as vezes que eu fui na casa dele, acho que foi 2, 3 vezes no máximo. Assim, quando você está no ambiente, você percebe que naquele ambiente você não é bem recebido. Óbvio. E eu percebia isso. Eu tava ali meio que forçado, sabe? Ele queria passar uma imagem que, não, ele tá aqui e tal. Mas eu via que não era uma coisa, entendeu? Verdadeira. Sabe? Tanto que eu descobri isso em 2009, que eu tava cantando no centro de São Paulo. Eu tive meu som apreendido, né? Pela prefeitura na época. E eu liguei pra ele, né? E falei com ele que meu som tinha sido apreendido. Ver se ele me ajudaria e tal. Não me lembro se foi em 2008 ou 2009, enfim. E ele falou pra mim assim, aguenta aí que eu já te ligo de volta. Até hoje. Tô esperando. Morreu, entendeu? né? Não vai ligar. Mas, enfim, ele morreu agora, né? 2019. Então, é isso que eu tô falando, Ou seja, né? essa ligação Demorou, por 10 anos não ligou. Não exatamente, você tá esperando até hoje. E a Alexandra tava lá nesse primeiro encontro? Tava. Como é que foi o primeiro encontro? Porque eles falam da forma errada. O primeiro encontro, como foi? Foi assim... Foi uma coisa fria, né, Luciana? Uma coisa fria, não foi uma coisa... Assim, não vou falar que foi... Nossa, eles pegaram e me amaram. Não, uma coisa fria. Porque com ela foi bom, né? Foi uma coisa... É que, na verdade, a Sônia Abrão que fez meio que pressão nele, né? Na época. A Sônia Abrão, que é uma Tinha pessoa que ser a Sônia, né? Eu amo a Sônia Abrão. Beijo, Sônia, Sônia, te amo, tá, Sônia? Beijo, Soninha. A Sônia, de alguma forma, entrou no programa. A Sônia Abrão que fez uma pressão na época, né? Então, ele, para mostrar pro público, né? Então, ele foi, me levou lá e tal. Mas foi uma coisa muito fria, uma coisa que você vê que não é, que não tem verdade. E aí foi aonde eu me afastei de vez. Falei, não dá. Não me interessa. Não dá, porque não tá legal, não tá um negócio bacana, sabe? É falso, você percebe que é falso. Aí eu saí fora. Mas aí também eu é difícil, né? E segui minha vida. Eu sei que parece fácil, mas também pra ele, eu acho que o vínculo é uma coisa que se cria. Quer dizer, se tivesse chance, talvez se tivesse criado. Eu acho, sim. Eu acho que se. Você vê, lá atrás, se ele pensasse diferente, ou assim, tipo, se na cabeça dele ele achasse que eu errei, ou que eu magoei ele de alguma forma. Era fácil resolver isso, né? Chegasse até mim, a gente ia sentar, conversar. Pô, cara, você errou aqui, você errou ali. Pai, né? Pô, cara, desculpa, me perdoa. Vamos começar daqui pra frente uma nova vida. Era simples resolver. Quem que não erra, né? Talvez eu tenha errado nesse tempo e tal, mas era simples. Mas não, eles preferiram sempre o lado negro da coisa. E aí deu no que deu. Agora, engraçado. E a Márcia, que ele aceitava como filha, ela tem direito a alguma coisa? Não. Não tem? Não, nada. E se ela tivesse sido registrada? Aí sim. Teria, Era mesmo uma que não forma fosse? de adoção. Mesmo que não fosse? Mesmo que não fosse. Mas eu vou ajudar ela. É? Quando sair a herança, eu vou ajudar ela, com certeza. Ele falou isso. Ele falou que ela. Quando sair a herança, a parte dele, ele vai ajudar ela. Olha só. Sim, falou e tá falando de novo aqui. Sim, não vou deixar ela na mão. Sabe disso. Então, eu acho que qualquer pai teria orgulho disso. Olha, eu tenho um filho de 9 anos... Eu acho meu filho ter orgulho de mim, né? Eu acho. Eu sei que que eu sou falho, eu sei, né? Mas eu amo meu filho. Quem não é? Eu amo. Não, mas você não precisava estender a mão pra ela. Você tá estendendo a mão. Sim. Porque você quer. Eu sei, porque a gente queria um vínculo, né? Claro. Tipo, da forma que ela chegou até mim, né? E ela sempre esteve do meu lado. Pra você ver, ela conheceu a minha pessoa e assim, e o que marcou muito, assim, ela em mim foi uma ligação que a Alexandra fez para ela. Ficaram Alexandra, 1h30 no telefone, onde a Alexandra falou com ela e meu pai falou com ela. E nesse tempo todo, né, da ligação, tanto meu pai quanto a Alexandra, eles quiseram o quê? Me queimar para ela, passar uma imagem negra de mim para ela e que ela se afastasse de mim. Só que ela não, né? Ela gravou a ligação e o tempo todo falando bem de mim. Não, pai, ele não é isso. Pô, pai, por quê, né? Pô, ele não é isso que estão falando. Tu queira conhecer? Aí eles, não sei o que, enfim. Aí foi onde eu falei, não, essa menina me ama de verdade, ela gostou de mim de verdade. Você sente ela como uma irmã? Sim, sempre vai ser. É isso aí. Não é qualquer exame do DNA ou documento que vai mudar isso. Olha só. Diferente do pai. Totalmente, né? Eu tenho mais um trechinho aqui da entrevista que a Alexandra deu pro Geraldo. Esse era um assunto dele, era um assunto muito particular dele. E que o que eu posso dizer é que
ele era chateado pela maneira que chegou. O Marciano não era uma pessoa influenciável. Ele era calmo, ele era tranquilo, ele era otimista, mas ele era muito genioso. Ele tinha o jeito dele. Ele jamais se influenciaria por mim ou por qualquer pessoa. Ele tinha opinião formada. Você tem dúvidas da paternidade? Prefiro não responder. Entendi. Mas não dá pra ter dúvida, né? Na realidade, depois do DNA feito... Responder custa dinheiro, né? Por quê? Ah, entendi. Entendi. Acabou o processo se ela admitir Entendi. que não tem dúvida. Tá, mas na realidade, uma vez que é homologado pela justiça e tá lá o DNA, acabou. Acabou. E vai Já entrar tem o na nome dele, né? herança. Exatamente, vai entrar na herança e é isso. Tá lá bem resguardado com o doutor, né? Então... É o que temos pra hoje. É o que temos para hoje. Vamos ter que engolir muito bem, obrigado. Nossa, engolir as coisas quando a gente não quer é difícil, né? Nossa. Tem que fazer assim, ó. KKKK. Difícil engolir, mas aceita que dói menos. Eu acho. Todo mundo. Eu acho mais prático. Eu acho que não mexe com a imagem dele, que já está tão poluída, né? Do ponto de vista moral. Hoje tá. Não é? Hoje não, tá. já estava. Naquela época, quando você foi até a Sônia Abrão, já era lamentável, porque todo mundo sabia que ele era o pai e que ele não assumia. Mas ele podia reverter isso, Não, né? e Ele teve tempo para reverter isso. Porque ele era um artista tão querido, Porque né? se ele, por exemplo, né, exatamente. antes de morrer, se ele pega, eu levo, tipo, vai, Sônia Abrão, ou aqui, ou pro Geraldo, ou Ratinho, onde quer que seja, né? Ele fala, Ou com você vamos também botar só. um fim nisso, pai e filho, vamos gravar uma música junto? É, bonitinho. Você entendeu? Ele mudaria toda essa história Ele negativa. mudaria a história dele, Exatamente, inclusive. ele teve todas as oportunidades para E um isso. cara tão talentoso, tão Você sensível, entendeu? cheio de fãs, eu É realmente isso que eu não entendo, ele eu teve também chance não. para isso, E tinha para os mudar netos, isso. tinha tudo, quer dizer, Ele perdeu... fala assim, tipo, Alexandra, não, né? Vamos parar com isso, né? A minha imagem tá arranhada, não tá legal. Vamos parar com isso, Alexandra. Fica na sua aí que eu vou resolver isso aí. Pronto. Tá, Fabiano, Você mas é entendeu? muito fácil a gente também delegar a culpa pro outro. Ele era um homem criado que também tem a sua própria personalidade. Sim. Não, então também falar que a culpa é da moça ou da esposa é muito fácil. Também Não, vamos não, entender. sim. Eu não jogo nela a culpa, É. assim. É igual eu falei, né? Porque um Eu homem sei que ele tem a criado- parcela de culpa dele, mas que ela influenciou muito. Tudo bem, mas é mais dele, né? Porque ele que é o adulto, né? Ele que é o pai. É, ele poderia, igual eu falei pra você, né? Claro. Chegar pra ela, ó, fica aí que eu vou resolver a situação, porque tá a imagem arranhada. Você entendeu? Enfim. E Ele aí- morreu com essa imagem arranhada, né? E aí, e uma pessoa absolutamente equivocada, né? Ele aceita uma filha sem o DNA. É. Então, por que não aceitar um filho Com com o o DNA. DNA? É uma loucura, isso é E uma que coisa... canta ainda. O único filho dele que canta, Canta. que segue os mesmos passos do pai. É verdade, que tem Que orgulho, teria né? tudo pra ele chegar, né? E cantar uma música junto comigo, né? Igual Leonardo e Zé Felipe, que eu acho tão Claro. bonitos os dois. Eu não consigo entender o porquê que ele agira, sabe? De tal muito louco forma. isso quando a gente não Seria tão entende, né? bacana pra ele, né? Gravar uma música comigo, chegar pai e filho. Bonito, rapaz. Mais um... não, sei. Não, mas é um rapaz saudável, bonito, grande. Não, mas claro, gente, cheio de saúde, Ai, né? Eu sou tímido. Não, Parece mas que não não, é mas verdade. sou. Parece, não é bonitão, grande, cheio de saúde, um bom pai, por que não? Aí, É, E na então. questão, doutor Matheus, e os direitos autorais também entram no Com cer- inventário? Com certeza, Luciana. Nós estamos buscando os imóveis, direitos autorais. O José Marciano tem dezenas, por que não dizer centenas de músicas. Muito talentoso, né? Muito talentoso, por sinal. Grande sucesso. Claro. Tudo isso vai entrar, sim, no inventário, assim como alguns pertences pessoais, como joias, enfim. São quantos os filhos? óculos. Tem o Fabiano, tem a Marciane, né? E mais duas meninas que entraram agora, foram habilitadas no processo. Como duas meninas, elas apareceram? Não, uma eu já sabia que tinha, que era do Paraná. Agora, essa outra aí, ele falou pra mim... essa eu Apareceu mais desconheço. duas? Apareceu mais uma. Como assim? Apareceu mais uma filha dele aí, lá do Paraná também. Foram habilitadas no processo com... Habilitados no processo. Com- Gostei da habilitados no Com processo. o sobrenome- Mas é isso mesmo. com o Uma sobrenome. vez Apareceu. Se habilitou no processo. É Com o tipo sobrenome do Marciano. Entendi. Quer dizer, na realidade, ele foi fazendo vários filhos, assim. Resumindo, Entendi. ele enrolou ela o tempo todo. Porque ela não é registrada, tá vendo? Então, assim, ele enrolou ela todos esses anos todos, né? Ele foi enrolando Mas ela, será que era foi essa a enrolando intenção? ela. Não sei. Porque essas duas são registradas e ela não. Mas as duas foram por bem ou por mal? Mas não sei. Veja, Luciana, Não a conheço. gente não conhecia elas até então. Então, né? E agora o histórico não sabemos, mas com certeza elas foram reconhecidas, porque leva o sobrenome do José Marciano.
Mas reconhecidas por DNA, será assim? Não sabemos dizer, porque é um fato novo para a gente, inclusive. Nos demos conta quando elas se habilitaram no processo e vimos que tinha mais 2 herdeiras aí. E são procedimentos em segredo de justiça, né? Sim, Nunca também. Ninguém saberá, a menos que elas digam. Então são 4 filhos. Exatamente. E mais a viúva. Como é que... E os bens, enquanto isso, ficam bloqueados? Sim, ela vai ter que prestar conta, porque, na verdade, ela era a companheira do José Marciano, então ela que tem conhecimento de detalhes que, pela distância de vida que o Fabiano tinha com o pai, a gente está buscando saber, né? Mas lá vai ser incluído, com certeza, os imóveis, tudo. Se até o momento do óbito, o que tinha na conta bancária dele, seguro de vida, e os direitos autorais, que a gente tem certeza que tem muita coisa boa ali, muitas músicas nós conhecemos, outras tantas, claro. Né? Mas tem um acervo considerável. Como é que faz? Como é que é a partilha? Então, a partilha... Aí nós temos um problema, porque eu fiz uma pergunta quando a gente estava no break, que era exatamente se ela era casada com ele. Se ela for casada, tem que ver se foi em separação de bens, Não, se eles vivem em comunhão estável... União estável eles viviam. Desculpe, em união estável. Aí nós temos que ver se existe algum contrato... Foi buscado o testamento, Luciana, não foi encontrado, ele não deixou testamento em vida. E dentro desse critério, o que ele contraiu antes da união estável vai ser assegurado para ela, o quinhão dela de no mínimo 25% e o restante dividido entre os herdeiros. O que eles contraíram após a união estável, ela é meieira, deixa de ser herdeira. Ou seja, ela vai receber 66, né? 66. Sim, ela será meieira, né? E mais o que houve após a união estável. Antes disso, ela concorre lá como herdeira, mas com um quinhão mínimo de 25%. Agora, eu só quero dizer aqui uma coisa para a Alexandra, né? Porque também, vamos só combinar que para ela também não deve ter sido fácil. Começou a aparecer um monte de filho, né? Só para também... Não, assim, é um outro ponto de vista. Eu sei que ela estava lá por livre espontânea vontade, mas não é fácil. Imagina, aí eu sei que é o cara que ela escolheu, mas também não deve ser fácil. Imagina, você está casada e aparece um filho, depois outro, depois oi? Tipo, hello? Também não deve ser fácil. Até para filha, tudo bem que isso não é responsabilidade de vocês, que aí a coisa era com ele, mas você imagina também, se coloca na posição um pouco, a irmã, de repente aparece mais um filho e outro. Difícil, né? Tem o lado emocional, de ciúmes, tem o lado financeiro, tem tudo. Quer dizer, ele que não foi talvez tão responsável ao fazer as coisas de uma forma equilibrada, mas todo mundo sofre no final, porque tem um lado emocional, que todo mundo sofre. Sim. E aí depois que morre, todo mundo fala do dinheiro, mas até então as pessoas estão falando também de pessoas, de carinho, de aceitação, de amor. Tem isso que pesa muito, né? E eu me lembro muito de você aqui falando disso, que você não queria dinheiro, você queria sentar com ele e ser reconhecido. Quer dizer... Desde sempre eu tive, igual eu falo, todas as chances do mundo de arrancar dinheiro dele. Eu nunca quis. Nunca, eu não sei de onde eles tiram essa ideia ou ela fala coisas... Aconteceu alguma coisa ali que bloqueou. Exatamente. Pô, mas se aconteceu, ele teve todo o tempo do mundo para resolver isso, né? Essa situação. Talvez eu tenha falhado, eu não sei, mas acontece, ele morreu mas sem falar. todo mundo... Ele poderia falar, ó, você errou aqui. Tá, vamos aí, né? Vamos acertar? Vamos. Bom, a Simone Garuti entrevistou Ruth Martins, a mãe de Fabiano. Ela contou como foi o seu relacionamento com o grande, né, Marciano. Coloca aí. Minha mãe. Luciana Gimenez, nós estamos aqui com a dona Ruth Martins, a mãe do Fabiano, que concordou em conceder essa entrevista. Muito obrigada, viu, dona Ruth? A gente vai falar um pouquinho da sua intimidade. Como é que a senhora conheceu o Marciano? Eu conheci o Marciano num circo. Em Itu? Itu. E aí viveram um relacionamento? Não, foi só passageiro. Foi algo relâmpago? Isso, correto. E aí depois a senhora descobriu que estava grávida? Então, isso foi em maio. Quando foi em junho descobri que estava grávida. Não procurou? Não procurei. Por quê? Não procurei porque, naquela época, ele estava muito famoso. Então, eu não quis ir atrás, porque se eu fosse atrás, ia falar que era mentira. Aí eu falei, quer saber da coisa? Eu vou criar sozinha. Criei sozinha, meu filho. Eu trabalhava na cerâmica. Certo. Agora, vamos só voltar um pouquinho no tempo. Como é que foi a criação? Quais foram as dificuldades que a senhora enfrentou criando um filho sozinha? Passei dificuldade, mas não passei fome, graças a Deus, porque eu trabalhava, né? Trabalhei muito, entendeu? Mas só que tem uma coisa, o Fábio era muito doente, ele era.
Ele ficou um ano e um mês internado. Deu alta, saiu, voltou de novo porque pegou sarampo, catapora. Ele sempre foi muito doentinho? Sempre foi doente. E a senhora sozinha com ele? Sozinha. Eu nunca fui, eu vou deixar a coisa bem clara pra você, nunca fui pedir pensão pro Marciano e nem fora tá caindo no pau. Nunca fiz isso, nunca. Mas a senhora tinha direito? Tinha direito, mas eu nunca fiz isso porque eu também não tinha o DNA, né? Entendeu? Que provasse que é filho dele. Eu sabia que era filho, então não era provado, não era nada. Daí com 14 anos que foi feito o exame de DNA. Que comprovou a paternidade. Comprovou a paternidade, que ele é filho do Marciano, que deu 99,99, entendeu? Eu nunca quis atrás de pensão de nada dele, entendeu? Eu só quis, quando o Fábio tinha 14 anos, os dois ser amigos. Quando deu que é filho, eu nem fui no fórum pedir pensão, não fui nada. Criei sozinho. Quando ele veio para São Paulo, eu falei para ele, vai morar em São Paulo, Fábio, lá que é o canal da música, aqui tu não adianta você ficar, entendeu? Aí ele falou, mãe, como eu vou, não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu falei, eu te ajudo. Aí eu tinha um Fiestinha, vendi meu Fiesta para gravar o CD dele, entendeu? Sempre ao lado dele. Sempre ao lado dele. E a gente Fiz empréstimo na firma onde eu trabalhava, 10 mil reais. Eu fiquei 1 ano trabalhando sem receber. Só pra ver o sonho dele realizado. Fazendo bico, sabe? Eu pegava dinheiro assim, mas fazendo bico. Passando roupa pra fora, fazendo faxina pra fora. Porque eu trabalhava das 6 a meio-dia. Então, na meio-dia eu fazia bico. Porque eu não tinha pagamento. Porque o pagamento meu eu empresto pra ajudar ele aqui em São Paulo. Pra comprar o som, pra comprar o violão. Então, eu tive que ajudar ele em tudo. A senhora sempre E acreditou nunca nele. fui atrás do Marciano pra pedir R$1. Pra nada, nada, nada. Os dias vão passando sem você aqui. Ela tá emocionada, Luciana. Eu sei. A senhora passou todo esse momento com ele, criou sozinha, é a maior incentivadora dele. Então a gente encerra a entrevista aqui, tá bom? Obrigada. Tá? Obrigada, viu? Dá um abraço. Obrigada. Fabiana, sua mãe, ela se sacrificou demais para te criar de uma forma honesta, uma forma carinhosa. Ela realmente, a gente vê que teve esse amor muito, você recebeu dali. Falar da minha mãe é uma coisa que marcou muito, assim. Foi quando eu cheguei em São Paulo, né? Aquela dificuldade toda. E eu não tinha, assim, dinheiro para nada, né? Nem para comer. E ela vinha todo mês de tuco, cesta básica para mim, né? Porque ela entendia a situação. E, enfim, minha mãe foi o pai que eu não tive, né? Ela nunca quis também dinheiro do Marciano, nunca entrou, nunca pediu. Uma mulher digna, honrada, guerreira. E uma mulher que é meu orgulho, né? O maior orgulho que eu tenho hoje é minha mãe. Ela vendeu o carro, né? Fez empréstimo. Vendeu. E até hoje ela fala uma coisa assim que marca muito, né? Fala, um dia eu vou ver a música do meu filho estourar em todo o Brasil. E esse o maior sonho da minha vida hoje é fazer com que esse sonho dela se realize, né? De ver um dia uma música minha. Maior incentivadora sua, né? Minha mãe Olha, você vê, a mãe passando Dispensa necessidade, o filho passando necessidade, não foi atrás do dinheiro do cara, gente. Exatamente, porque aí é uma questão de caráter, né? Não, é até errado, né? Porque Errado, o menino merecia porque, ter então, um bom colégio, ter assim, tinha que ter a mesma situação que os outros filhos. Então, mas se eles tivessem... Mas não foram atrás. Não, então, se eles tivessem ido atrás, quer dizer, não seria o mesmo, né? Seria, eu acho que Mas teria mais conseguido desgastante a força. ainda. Exatamente, judicialmente sim. Mas aí você vê índole. Será que a mãe quis né? proteger o filho, né? De mais Você vê decepção. índole. Quer dizer, é assim, ó, eu me sacrifico, mas quero paz, Não quero quero sossego. machucar meu filho. Exatamente, quero coisas boas na minha vida, né? É índole mesmo, né? Tem gente que é eu, ruim. Eu entendo. A gente vem muito em processo, né? Índole. Não, tem gente que é ruim mesmo, né? Quem? E tem gente que é boa também. Não, Tem sem gente- dúvida. é. E tem gente que é equivocada, né? No É. caso dele, eu acho que ele era equivocado. Não, porque era o único mesmo. filho, é o único filho homem, né? Na realidade, eu entendo que de repente aconteceu alguma E coisa. cantor eu consigo- igual ele, né? Que então, canta, eu não que entendo leva se a mesma aconteceu carreira. alguma coisa. E você vê que acontecem com muitas pessoas famosas essa coisa de ter filhos, né? Fora da relação, enquanto solteiro e tal. Eu, assim, posso estar errada, mas eu conheço somente 2 casos de não aceitação. O dele
e do Pelé. É porque as pessoas aceitam, Verdade. né? Porque normalmente Todos falam, os meu outros filho vem, né? aceitaram. Não é? Todo mundo, é Roberto Carlos, sabe? Todo mundo aceita, Aceita, não, recolhe, fez, né? acolhe. Fica feliz, né? Fica feliz. Acho que são os únicos 2 casos que eu tenho conhecimento assim de público. Então, eu sempre me pergunto, por isso que quando eu vi, e não é, mais uma vez, não dá para culpar a viúva, porque é muito fácil de falar, foi ela. Não, ele não quis, porque é um adulto, e não quis de alguma coisa que aconteceu e que a gente não sabe. Às vezes é difícil a gente identificar isso, a gente que não consegue entender realmente, porque a recebeu de braços abertos e não recebeu o único filho homem. Exatamente, o único Muito filho louco, homem, né? o único filho que canta. Eu mesmo queria, né? Ter Tanto cantado que meu com filho cantasse. Meu filho hoje gosta de futebol, né? Música ainda não é a praia dele, mas Você está tentando. eu ainda tenho aquela esperança ainda, sabe, de ver meu filho ali. É o sonho, né? Não, e é o futuro, e vamos dizer que ficaria a memória dele fica viva em você cantando as músicas dele. Ali Exatamente. Você tá propagando Nossa, sempre o foi nome, meu sonho, né? sempre foi meu Perpetuando sonho. a música. Sempre foi meu sonho. E eu tenho um projeto ainda, né? De um dia gravar um DVD e CD, tipo, vamos dizer, 20 faixas, 10 músicas inéditas e 10 músicas do meu pai. Aliás, regravações. Eu tenho essa ideia Eu queria comigo. perguntar pro doutor, ele tem direito à música do pai dele? Por exemplo, se ele quiser cantar a música do pai dele, ele pode? Tem direito, sim. Ele é herdeiro. Ele pode cantar a música do pai dele? Pode, sim. Ele pode Sem dúvida. gravar a música do pai dele? Pode, sim. A partir, então, da finalização do inventário, ele vai ser proprietário, inclusive, dos direitos autorais das músicas que o José Marciano fazer compôs. um CD inteiro com as músicas todas do pai dele, ele pode, o problema é dele. Ele pode, inclusive, ceder os direitos autorais a terceiras pessoas que queiram cantar. Tem que juntar com os outros filhos, provavelmente, né? Não, mas ele é tão dono quanto. Ele cede, vamos dividir lucros aí dos direitos autorais. Exato. Mas ele pode ceder, porque é uma coisa que não é divisível. Não dá para dividir. Então ele cede, enfim, para a terceira pessoa para cantar. O teu negócio não é grande, o teu negócio é cantar a música do teu pai. Cantar as músicas do meu pai. Você era o maior fã dele, né? Sim, sou até hoje, né? O João Mineiro e o Marciano. Eu tive o prazer de conhecer os dois, né? Conhecer o João Mineiro. Pra você ver, incrível que pareça, o João Mineiro, ele me tratou tão bem, tão bem. Era bem mais meu amigo que meu pai. Eu ia pra casa do João Mineiro, acho que fui pra casa do João Mineiro umas 4, 5 vezes. Almoçava lá com o João. E você se sentia acolhido, porque estava perto do seu pai. Sim. O João sempre me acolheu bem. Enfim, sempre tive... Márcia, quando você falou com o seu pai, você chama ele de seu pai, né? Sobre o Fabiano, o que ele falava? Bom, a última vez que eu falei com ele foi antes da reportagem, né? Que ele queria que eu barrasse a reportagem. Foi onde ele me ligou e foi essa ligação de 1 hora e pouquinho. Ele não falava o nome do Fábio, ele só falava assim, aquela pessoa, você está sendo influenciada pelaquela pessoa. Porque você sempre disse para mim que você nunca ia na televisão, que você realmente você agia diferente, que não sei o quê. Depois que você se juntou com essa pessoa, você mudou. Aí eu falava, pai, mas o nome dele é Fábio, chama ele de Fábio. Não, é essa pessoa aí, não sei o quê. Aí, tipo, ele falava assim, e eu tentava reverter. Eu ficava assim, mas pai, ele é seu filho. Aí ele falava, você tem certeza que ele é meu filho? Eu ouvi a gravação toda. Ele falava pra mim, você tem certeza? Eu falava, pai, eu não sei por que vocês agem assim, porque a Alexandra, ela sempre foi muito carinhosa comigo. Ela eu ligava pra eles. Querida. Era 1 hora e pouco de conversa com ela. E Tanto que às vezes eu questionei isso nele. E teve uma nele, parte na gravação assim que ele fala pra ela assim, né? O Marciano. Mas você tem certeza, né? Que ele é teu irmão? É que ele é meu filho? Aí ela, claro, pai. Existe um exame de DNA lá, tá lá. É claro. Aí ele, não sei. Porque eu e a Alexandra, a gente conversava muito. Tanto que uma vez eu questionei meu pai. Eu falei assim, pai, não que eu não gosto da Alexandra. Pelo contrário, ela me trata muito bem. Mas eu tenho hora que eu quero falar com você, que eu quero ligar e para falar com você. É, claro. Aí ele pegou e falou, não, agora você vai ter todos os meus números, porque a Alexandra também gosta muito de você, mas aí você barra essa reportagem e aí a gente O negócio era a reportagem, ele não queria que a reportagem saísse. Ele falou pra mim, você sabe que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar expondo minha vida na televisão, que não sei o quê. Falei, tá. Aí a Alexandra... gente, eu nunca me conformei, porque a Alexandra, assim, eles até iam pagar minha faculdade. Era uma pessoa muito doce Totalmente diferente. Totalmente, eu não entendo o motivo. Você foi acolhida a partir de quantos anos? Dos 12. Dos 12 anos. Ele me conheceu recém-nascida, porque ele pagou o hospital que eu nasci
Ele ia no circo onde minha mãe morava. Será que foi por causa disso? Porque viu bebezinha, talvez? Ele fala isso pra mim. Ele falou assim pra mim, a sua história eu conheço, a daquela pessoa não. Só que não, né? Você vê que na realidade... Entendeu? Só que não. E eu falei pra ele, é muito difícil, porque eu trabalho em São Caetano, eu trabalho muito próximo de onde ele morava. Então, assim, eu passo todo dia em frente ao cemitério que ele está enterrado, mesmo sabendo que ele não está ali, porque eu também sou espírita, eu não acredito, mas... Eu liguei pra ele no dia, o primeiro dia, eu passei mal, eu liguei pra ele na hora, falei assim, eu tô passando muito mal aqui em São Caetano. Saudades, né? Porque comigo eu não posso reclamar dele, da eu não família posso falar toda. mal. Ela nunca falou ela nunca falou mal dele pra mim. Tanto que eu conversei com uma ex-funcionária dele, que também é muito amiga minha, eu falei pra ela, eu falei, Márcia, meu pai morreu com raiva de mim? Ela falou, raiva não, ele estava magoado. Eu falei, em algum momento ele questionou que eu não era filha? Ela falou, nunca. Entendi. Olha, mas a gente está falando de música, eu quero saber se você quer ouvir as melhores músicas sertanejas do momento. Então, acesse youtube.com/Topzera Sertanejo. Lá você encontra todos os artistas do mundo sertanejo com conteúdo exclusivo e inédito. Tem tudo, viu? Tem sofrência, tem universitário e muito mais. Acesse já. Tá bombando. Então, eu vejo que ela tá batendo essa tecla e ele ficou muito chateado depois que foi exposto na mídia, né? Parece que é isso. Mas antes também não estava dando certo. Antes não deu certo, não teve um contato. Quando que foi essa reportagem que ele ficou passado? Foi a primeira que saiu? A reportagem que ele ficou passado foi de 2016, né? Onde eu fiz o post, né? No Facebook, onde foi um desabafo que eu fiz. E ele não gostou, enfim, do que eu publiquei, me processou. E aí, quando ele me processou, eu postei, né? No meu Instagram. E aí, no outro dia, né? Eu acho que tava o Record me ligando, a Rede TV, SBT, todo mundo querendo saber, né? Do processo. Aí a Record fez uma matéria, né? Bem completa no... Como chama o programa? Câmara Record. E aí foi onde bombou. E aí foi onde ele quis barrar o programa. Porque ele achou que ela tinha o poder de barrar o programa. É que ela ia conversar com você. Então. Né? Aí eu falei com o produtor na época, o Eric, né? Foi o Eric, né? Falou para o advogado, talvez? O Eric, produtor, falou, não tem como barrar o programa, que já tá tudo pronto. Tá, mas não é que também antes de 2016 ele era um fofo, tinha te acolhido. Nunca foi fofo, não, nunca foi. Então a desculpa do programa... nunca foi fofo. Mas aí você perguntou para ele por que ele não aceitou ele antes? Porque era uma boa pergunta. Eu perguntei. Eu falei, pai, mas por que você não gosta dele? Eu falei, não gosto. Acho que foi até na ligação. Ele falou assim, porque ele não foi homem de chegar em mim. Porque o quê? Ele que não tinha sido homem de chegar nele, que ele procurou a televisão. Mas e antes? Ele batia muito nisso. A única coisa que ele me respondia era isso. Tanto que na reportagem ele me atende, eu entro na garagem, ele fala comigo, a Alexandra fala comigo, e ele sai para estacionar o carro, porque ele achou que eu estava sozinha. Na hora que ele viu o Fabiano e a reportagem, aí ele foi embora. Aí foi no outro dia quando ele me ligou. Ok, eu tenho que dar um recado, mas antes eu acabei de me lembrar de uma coisa que a gente não tinha falado ainda. Teve a questão do velório. Você, como filho, foi no velório, foi com ela, tentou... Eu vou falar sobre isso, segura aí, que eu quero entender, porque você foi lá para, pela última vez, tentar olhar o seu pai, ter aquele... prestar a sua homenagem, e teve um problema. Parece que você não foi bem recebido. Esse dia, na verdade, foi assim, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, assim, porque quando eu acordei com a morte do meu pai, era... Acho que 5:30 da manhã que eu recebi a notícia, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí eu pensei, poxa vida, eu vou ou não vou dar pro meu pai o último adeus? E aí eu pensei comigo, né? Eu vou fazer o que meu coração mandar e sentir. E aí quando foi por volta de 10 horas da manhã, eu senti no coração de ir. Eu sabia que eu ia ser mal recebido. Você sabia? Eu sabia, né? Que não ia ser tão bacana, mas eu falei, não, eu vou passar por cima de tudo isso e eu quero olhar para ele no caixão e dar o último adeus. E não deu certo? Não deu certo. Mais uma vez, de forma covarde, ela me bloqueou, ela fez com que mas você eu não também, chegasse. você também aceitou educadamente... Você vê, né? E eu teria todas as chances mas você de ir é filho lá da sua mãe. E passar por cima dela, falando, eu vou e pronto, mas eu não quis porque eu acho que não...
não é esse o caminho. Não. Eu não queria tumultuar o velório dele. E eu sabia que se eu insistisse, eu iria tumultuar. Não é legal. Enfim, e ela ia mandar, acho que segurança me tirar, enfim. Não importa, não fez. Né, porque eu fui ameaçado e ela tava junto. E ela foi tão covarde, Alexandra, que ela mandou, né, advogada, né, já me seguir. E na porta do elevador, quando eu entrei assim, essa advogada pegou meu braço forte assim, né, e me trouxe pro canto e falou, não vá. Bom, é tão desnecessário isso Não tudo. vá, por que não vá? Não, porque você vai causar um alvoroço, enfim. Eu falei, mas como assim causar? Não, não vá, porque se você for, ela vai mandar te tirar. Aí eu fui. Desnecessário tudo isso, né? Quer dizer, eu entendo que também é um momento de muita comoção para a família inteira, até para a viúva, mas Pois é muito desnecessário. Eu queria agradecer Eliana Passarelli, como sempre, um prazer, muito obrigada. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Fã-clube agradece. Eu adoro. Muito obrigada também, Márcia, muito obrigada por estar aqui Obrigada, mais uma vez. Queria agradecer o Dr. Matheus Costa, muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, Luciana. Estamos à disposição. Muito obrigada mesmo. E, Fabiano, agora está na hora. Fabiano, vamos cantar? Vamos lá? Vamos cantar? Cantar uma música do meu CD, Vamos Viver o Amor, composição minha. Vambora. Os apaixonados aí. Vambora. Muito obrigada. Vamos lá. Terminar com alto astral. Tudo começou em uma noite linda. Nosso olhar cruzou. Eu gamei. Foi tão intenso assim. Parado ali fiquei. Por você me apaixonei. Você era tão linda. Um sorriso encantador. Seu jeito de menina. Meu coração logo se apaixonou. Vamos viver o amor. Deixa acontecer. Vamos viver o amor. Vem aqui, vamos seguir rumo a essa paixão. Bate o coração. Vamos viver o amor. Tudo começou em uma noite linda. Nosso olhar cruzou.